O jeito certo é você usar histórias como exemplos da mensagem que você quer passar. Por exemplo, como orientação, como informação para os seus pacientes. Tá? Exemplo, só reiterando, né? Não falar nome, não falar lugar, não falar o tempo na história. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? De como que você pode fazer, alguns exemplos de algumas histórias, né? Então, um exemplo que eu trago aqui para você é o seguinte. Certa vez eu atendi um paciente, né, que chegou com tais e tais sintomas. Certa vez eu atendi um paciente que chegou com tais e tais sintomas. Aí você vai falar dos sintomas, tá? E já tinha feito determinado tratamento, sem orientação médica, por exemplo, né? E aí, na minha avaliação, eu percebi que ele tinha, né, esse paciente, determinado problema e consegui intervir a tempo da doença não evoluir para algo mais grave. E aí, por isso, é importante que você, primeiro, busque, né, que você tenha um médico de sua confiança para você fazer um acompanhamento e, principalmente, evite a automedicação. Então, a mensagem aqui é: tenha um médico de sua confiança e evite a automedicação. Essa é a mensagem, né? Mas como é que a gente recomenda que você faça isso? Contando a história de um paciente, né, real, mas que você preste atenção que eu não falei o nome, não falei quando e não falei onde, tá? Então, esse é um exemplo que você pode estar utilizando e ficar tranquilo quanto ao CRM. Isso tem um poder muito grande, né? Tem uma outra coisa aqui que é interessante, que é você, por exemplo, quando você conta uma história real, né, a chance dessa história, desse vídeo, né, ele tem uma viralização, né, mais pessoas gostarem dele, é maior quando você... Por quê? Porque você conta detalhes, tá? Não detalhes do paciente, porque não pode identificar esse paciente, obviamente, né? Mas detalhes da situação, né? Detalhes da situação. Tá bom? Que mais? Um exemplo de um procedimento, né? Quando você que trabalha com procedimentos, cirurgias, né? Então, como é que seria um exemplo de como contar uma história sem se preocupar com código de ética médica? Então, você pode fazer assim, ó. Lembro de uma vez, né? Lembro de uma cirurgia, de um procedimento, né, que eu fiz, onde o paciente ele tinha pavor da anestesia, né? Sério. Ele tinha mais medo da anestesia do que do próprio procedimento em si. Olha só o interessante aqui, um detalhe que eu coloquei. Ele tremia na minha frente só em ouvir a palavra anestesia, no momento que eu estava explicando sobre a necessidade da mesma para ele. Então, quando você fala, o paciente tremia sentado na cadeira, você faz com que seu interlocutor, né, ele visualize isso, tá? Então, esses detalhes, não do paciente, mas da situação, faz com que a história ela fique mais visual. Quanto mais visual, maior a retenção, maior a atenção das pessoas, tá? E aí, nesse caso aqui, continuaria. E por conta desse caso, hoje nós temos um protocolo que envolve uma preparação rigorosa do paciente, com toda a nossa equipe multidisciplinar, onde a gente explica tudo e sanamos qualquer dúvida do paciente. Então, olha só, a mensagem aqui é o seguinte, a mensagem é, hoje eu trabalho com um protocolo, onde nesse protocolo, eu e a minha equipe multidisciplinar, a gente faz toda uma preparação, né, para todos os pacientes que vão ser submetidos à nossa cirurgia, né, e aí a gente explica todos os detalhes, tira dúvidas, né, então essa é a mensagem. E o veículo da mensagem é a história, entende? Então, contar a história faz com que a clareza sobre a mensagem seja muito maior. É um veículo, né? A história é um veículo. Então é uma maneira de você aumentar a chance, né, do receptor da mensagem receber essa mensagem, tá? Vamos lá. Vamos supor agora que você seja clínico, né? Você é clínico e você tem um programa de acompanhamento intensivo, que é um dos pilares aqui do CVM que a gente recomenda, né? Que você estruture um serviço de acompanhamento para o seu paciente, seja clínico, seja cirúrgico, né?
no pós-operatório, no pós-consulta, tá? Então, um exemplo de história seria essa daqui. Vou falar para vocês. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo que isso aconteceu. Olha só, porque eu fiz isso de propósito. Parece que foi ontem, mas faz muito tempo que isso aconteceu. Aí eu tiro a linha do tempo do jogo aqui. Né? O paciente pode ser um paciente que eu atendi hoje, né? Pode ser um paciente que eu atendi ontem, pode ser um paciente que eu atendi semana passada, né? Ou se for realmente um paciente que for há muito tempo, melhor ainda, tá? Mas a ideia é você tirar a linha do tempo da jogada, porque aquela história pode ser muito parecida com a história do paciente que você atendeu hoje, que você atendeu ontem, que você atendeu há uma semana. Então é extremamente importante a gente tirar essa parada de linha do tempo. Você não falar, eu atendi essa semana, ou semana passada, ou hoje, ou ontem. Não precisa disso, tá? Então vamos voltar aqui. Parece que foi ontem, mas já faz muito tempo que isso aconteceu. Uma senhora entrou no meu consultório, trazida pelos familiares. Ela não falava nada, não interagia de nenhuma forma, nem comigo, nem com os familiares. Era pura perda de tempo, né, ele questionar alguma coisa. Os familiares estavam arrasados. Seus semblantes me diziam que os últimos meses, né, que os últimos anos tinham sido extremamente desgastantes. Eles estavam desesperados por ajuda. Fiz o atendimento da melhor forma possível, né, coletando dados ali com os familiares, né, examinei a paciente e cheguei à hipótese diagnóstica de demência. Nessa doença, os sintomas, aí aqui sai um pouco, preste atenção que dentro da história, você vai contar, por exemplo, os sintomas. Dentro dessa doença, os sintomas são X, Y e Z, aí você conta os sintomas da doença, no caso aqui da demência, né? E o tratamento, hoje, mais atual, ele envolve tratamento médico, psicológico, terapia ocupacional, né? Isso para o paciente, né? E também envolve um acompanhamento dos cuidadores. Então é uma doença que é mais complexa do que a gente imagina. Pensando nisso, olha só, presta atenção, pensando nisso, hoje eu ofereço aos meus pacientes um programa de acompanhamento intensivo, onde junto com outros profissionais, né, a gente atua de forma próxima, né, contínua e personalizada para ajudar esses pacientes com demência e esses familiares. Aquela senhora e seus familiares, né, foram uma dessas famílias que eu tive o prazer de acompanhar nessa modalidade de acompanhamento. E é importante, né, dizer que o tratamento de pacientes com demência é sempre um enorme desafio, né? A melhora dos sintomas nem sempre é rápida, na maioria das vezes não é. É sempre, não é rápida e nem é evidente, né? Assim como, por exemplo, quando você trata um paciente que está com uma desidratação, que está com uma pneumonia, que ele melhora em questão de dias. Na demência não é assim. Mas o que hoje a gente oferece para os nossos pacientes, com esse programa de acompanhamento, é muito mais do que apenas, né, a intervenção medicamentosa. A gente oferece, sobretudo, né, ao paciente, aos familiares, atenção, carinho, apoio, né, e informação. Aquela senhora que não falava uma palavra na primeira consulta, hoje ela já consegue interagir com a família. E o semblante deles nas consultas hoje é bem mais animador, né? Um pouco mais animador, tá? Então, percebe a diferença, né? Perceberam a diferença, né? Porque aqui eu acabei lendo um pouco para vocês, mas isso aqui, ó, por exemplo, é um conteúdo que você pode fazer, você pode scriptar. Perceberam então a importância, né, de contar histórias? E perceberam que é possível contar histórias sem precisar se preocupar com CRM, se preocupar com CFM, se preocupar com algum litígio. Basta você saber desses princípios, né? Basta você tomar esses cuidados.